Droga. Geralmente é o que falamos quando batemos o dedinho do pé em algum lugar. Mas apesar do cunho pejorativo, a palavra droga na linguagem médica é quase um sinônimo de medicamento. O termo tem origem na palavra drug, do holandês antigo, que significa folha seca, o que faz sentido, já que não muito tempo atrás os primeiros medicamentos eram feitos à base de vegetais macerados. Apesar de algumas culturas ainda se utilizarem desse processo, a maior parte dos medicamentos agora é produzida dentro de indústrias e laboratórios. Atualmente, droga é definida como qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas. Bom, e dentre as possíveis mudanças fisiológicas, temos um grupo que afeta principalmente o nosso sistema nervoso central, as chamadas drogas psicotrópicas. O termo psicotrópico vem do grego. Psico refere-se ao nosso psiquismo, ou seja, a nossa mente, o que fazemos, sentimos e pensamos. E trópico refere-se a tropismo, isto é, atração por algo. Logo, psicotrópico significa atração pelo psíquico. Portanto, as drogas psicotrópicas são justamente aquelas que atuam no nosso cérebro, de modo a modificar o nosso estado mental. E é delas que nós vamos falar hoje. Mas como uma droga psicotrópica altera o funcionamento do nosso cérebro? Para entendermos como essas mudanças ocorrem, precisamos relembrar como se organiza o nosso sistema nervoso. Conversar com um amigo, ler um livro, estudar ou praticar esportes. Essas e mais outras atividades são todas comandadas pelo sistema nervoso. De maneira geral, o sistema nervoso é formado por um conjunto de órgãos que captam os estímulos do ambiente e do próprio corpo. No cérebro, o principal órgão desse sistema, esses estímulos são transformados em informações, interpretados e geram uma resposta. Se dermos um zoom, veremos que o cérebro é formado principalmente por células específicas chamadas de neurônios, além de outras células auxiliares chamadas células gliais. As informações, ou mais precisamente, os impulsos nervosos, percorrem o cérebro através dos neurônios. O ponto de encontro de dois neurônios recebe o nome de sinapse. Mas não se engane, os neurônios não estão grudados entre si. Eles estão muito próximos, mas com um pequeno espaço de distância, conhecido como fenda sináptica. Mas então, como os impulsos nervosos são passados de neurônio para neurônio? Para enviar impulso, os neurônios contam com a ajuda de dois componentes chamados mensageiros e receptores. Os mensageiros são liberados por um dos neurônios e repassam o impulso nervoso até um receptor do próximo neurônio. Sendo assim, a mensagem é transmitida adiante. O tipo de mensageiro e a maneira como esse mensageiro passa de um neurônio para o outro afetam nossos comportamentos. As drogas psicotrópicas, de forma geral, alteram a forma como esses mensageiros passam de um neurônio a outro. Dessa maneira, há uma alteração da mensagem que seria recebida no cérebro, modificando o comportamento da pessoa. Cada droga irá promover um conjunto único de efeitos, dependendo das áreas do cérebro em que age e de que modo alteram a comunicação entre os neurônios. Assim, as drogas psicotrópicas podem ser divididas em 3 grupos distintos de acordo com seu modo de ação, sendo estes o grupo dos depressores, dos estimulantes e dos perturbadores da atividade do sistema nervoso central. Vamos ver um pouco mais sobre cada grupo. As drogas classificadas como depressoras são substâncias que diminuem a atividade cerebral, resultando que o usuário se sinta relaxado, desligado ou devagar. São exemplos desse grupo o álcool, os soníferos, os ansiolíticos e os solventes. O álcool ou etanol, encontrado nas bebidas alcoólicas, é uma das drogas mais consumidas no mundo, visto que em boa parte dele é legalizada, apesar de possuir restrições de consumo para algumas idades. Essa droga atua diretamente nos receptores de um mensageiro específico,
que tem como função passar a mensagem de inibição da via, ou seja, tem a função de diminuir a atividade de determinados neurônios e regiões do cérebro. E dessa forma, o álcool faz com que essa resposta inibitória seja ainda maior nas vias em que age, como por exemplo, nas vias motoras que controlam nossos músculos, promovendo assim relaxamento muscular, ou também no cerebelo, órgão responsável pela coordenação e equilíbrio. Não é à toa que vemos pessoas desengonçadas e moles quando bêbadas. Devido à sua propriedade depressora, o exagero no consumo de álcool pode inibir áreas do cérebro responsáveis pelas funções respiratórias e cardíacas, gerando, nesse caso, o coma alcoólico e até a morte. Mesmo sendo, em boa parte do mundo, legalizado, o álcool é responsável pelo maior número de mortes e de doenças em comparação com quase todas as outras drogas combinadas. Portanto, seu uso não deve ser banalizado. Já as drogas classificadas como estimulantes são substâncias que aceleram a atividade do cérebro, gerando um aumento no estado de alerta, diminuindo o sono e o apetite e aumentando a capacidade física. Os estimulantes mais conhecidos são a nicotina, presente no tabaco, a cocaína e as anfetaminas. A cocaína é a principal substância existente na planta da coca. Ela é extraída através da maceração das folhas com solventes, podendo-se obter como produto final a cocaína livre ou em forma de crack. A substância presente na cocaína ou no crack impede a recaptura de certos mensageiros para dentro do neurônio, e dessa forma, esse mensageiro passa a exercer um estímulo contínuo, potencializando efeitos em vias motoras e psíquicas. Por isso, essa substância causa leve euforia, aumenta a vigilância e tira o sono, também aumenta a atividade motora e diminui a sensação de fadiga. Contudo, por aumentar o número de batimentos cardíacos e a pressão arterial, o uso de cocaína pode gerar infartos e outros problemas no coração. A longo prazo, o abuso de drogas estimulantes pode gerar a magreza extrema, agressividade, tremores, respiração rápida e confusão do pensamento, podendo levar até a um estado de paranoia e alucinações. No grupo dos perturbadores, temos substâncias que provocam alterações no funcionamento cerebral, levando a percepções distorcidas da realidade ou dos sentidos. São exemplos dessa classe a maconha e os alucinógenos naturais e sintéticos. Maconha é nome dado aqui no Brasil a uma planta chamada cannabis sativa. Essa planta contém aproximadamente 400 substâncias químicas, porém é o THC o principal responsável pelos seus efeitos. A ação do THC resulta na liberação de um mensageiro que reduz a atividade de diversas regiões do cérebro. Essas regiões são responsáveis pela orientação, memória, atenção, atividade motora e outras funções das quais não temos total controle. Doses baixas podem causar sensação de euforia, relaxamento e alteração da percepção, enquanto doses elevadas podem levar à desorientação e até paranoia e alucinações. Apesar de muitos acharem os efeitos agudos da maconha leves, o uso crônico pode causar consequências severas, como alterações fisiológicas e hormonais, além de problemas respiratórios ocasionados pela ingestão da fumaça. O uso contínuo também pode interferir na capacidade de aprendizagem e de memorização, deixando a pessoa desmotivada. Mas afinal, o que leva o ser humano a utilizar dessas substâncias que afetam o funcionamento do cérebro e de seu comportamento? Quando comemos um alimento que gostamos ou encontramos uma pessoa querida, existem partes do nosso cérebro que ficam mais ativas, e essas partes são responsáveis pela experiência do prazer. O prazer não é apenas uma mera sensação de bem-estar. Na verdade, é um complexo fenômeno psicológico ligado a diversas regiões do nosso cérebro. Essas regiões constituem o que chamamos de sistema de recompensa, no qual neurônios e mensageiros específicos atuam ao se atingir um objetivo prazeroso. Dessa forma, um estímulo que seja prazeroso
provoca o aumento da liberação desses mensageiros. E assim, a existência dessas recompensas pode reforçar certos comportamentos que produzem uma resposta prazerosa. É através desse mecanismo que nossos hábitos são criados. Bom, agora você já sabe como funciona o nosso sistema de recompensa. Mas que drogas têm a ver com isso? Acontece que elas agem diretamente nesse sistema, e isso pode levar à prática de hábitos excessivos e estabelecer um quadro que conhecemos como dependência. Sabemos que a dependência surge através do uso problemático ou abusivo dessas substâncias, ou seja, quando consumidas em altas quantidades e frequência. Outro fator que aumenta o risco de dependência é que as drogas conseguem modificar a estrutura do nosso cérebro, aumentando a necessidade do uso da droga para a obtenção do mesmo efeito prazeroso. Isso é conhecido como tolerância. Apesar da existência desses efeitos neurofisiológicos, apenas uma pequena parcela da população que utiliza ou já utilizou drogas chega a desenvolver dependência. Como isso é possível? Diversos fatores influenciam na possibilidade do desenvolvimento de dependências, como a condição social, econômica, psicológica, como a presença de traumas ou transtornos mentais, estrutura familiar e, inclusive, fatores genéticos. Até pouco tempo, acreditava-se que o surgimento dessas dependências estava relacionado apenas ao caráter da pessoa. Foi a partir de uma pesquisa científica realizada na década de 80 pelo professor de psicologia Bruce Alexander que esses fatores psicossociais ficaram realmente evidentes. O trabalho ficou popularmente conhecido como Parque dos Ratos. Bruce identificou que os ratos que viviam isolados em gaiolas foram os que mais desenvolveram dependência, quando comparados com os ratos que estavam em um ambiente repleto de fatores positivos, como interação social com outros ratos e a presença de outros estimulantes prazerosos, como brinquedos e alimento em abundância. A pesquisa demonstrou que, por mais que exista um sistema neural envolvido na dependência, seu desenvolvimento depende também dos estímulos positivos ou negativos ao redor do indivíduo. Novos estudos sobre os impactos sociais das drogas têm contribuído cada vez mais para entendermos a realidade da dependência e como a sociedade enxerga tal questão. Sabe-se que a pessoa com dependência, aos poucos, deixa de fazer atividades cotidianas, afasta-se dos seus familiares, dos amigos e de suas responsabilidades. Além disso, ela tende a ter uma imagem negativa de si, julgando-se frágil, perversa e desconfiável, uma visão que em muitos casos não é verdadeira. Dessa forma, as políticas para lidar com as pessoas dependentes de drogas devem possibilitar condições para que elas possam restabelecer relações saudáveis e boas condições de vida. Também vale ressaltar que as drogas psicotrópicas estão presentes em todas as classes sociais e que seu acesso muitas vezes pode estar mais próximo de nós do que imaginamos. O acesso à droga pode se dar por pessoas de sua confiança, como seus amigos da escola. Às vezes, os jovens começam a usar drogas pressionados pelos próprios colegas. Por isso, não importa quem for, nunca aceite algo que você não conheça e não saiba de onde veio. Independente de algumas drogas serem lícitas ou não, busque informação e pense muito bem antes de fazer uso de qualquer uma delas, lembrando sempre dos riscos para a sua saúde e para a das pessoas ao seu redor.